as obras, ao longo da vida, elas são pequenas soluções para esse problema que a gente se propõe a investigar, né? Um problema plástico, né? Um problema de ordem poética, né? Essa questão da materialidade e das cores, para mim, elas foram se desdobrando aí ao longo do tempo e cada trabalho que eu faço é uma espécie de resposta para esse problema, mas que elas não precisam estar só numa pintura, elas podem estar num vaso, por exemplo. Por que que não, né? Se o processo que eu uso é o mesmo, se o raciocínio é o mesmo. Porque sempre me interessava essa materialidade das coisas, né? O que que tem num lugar, o que que tem no outro, o que que representa esse lugar e as cores, né? Acima de tudo, essa plasticidade, as características dos materiais. Então, sempre me interessou um pensamento de pintura, mas que ele foi se desdobrando, né? O plano foi ganhando um pouco de massa, um pouco de volume, mas ainda assim continuava na parede. Mas tem essa observação 180 graus, porque a pintura a gente vem e vai, né? A gente observa ela de perto e de longe, mas a gente não faz esse giro que a gente faz nos objetos de parede que estão lá na exposição, porque eu acho que as laterais elas são tão importantes quanto a parte da frente. Não chega a ser uma escultura, que a gente teria uma volta de 360 graus, vamos dizer assim. Então eu falo que é um giro de 180 graus e fica entre pintura e escultura. Eu gosto dessa característica que os trabalhos têm de ser uma coisa e parecer outra. Então esses totalmente branco, né, que tá junto ali com os dourados, ele parece papel, ele parece uma película, mas na verdade ele é de cimento branco, é uma coisa que é pesada, mas essas dobras enganam a gente, né, esse molde que acaba sendo que quando ele sai das formas de plástico que eu crio eles, eu consigo pegar todas essas irregularidades, né, do material. Então, me interessa esse tipo de material que me informa o processo, né, material que me surpreenda ao longo do processo. O cimento é um material que a gente está acostumado a ver ele a 90 graus, né, nas construções, algo totalmente simétrico e rígido. E eu gosto de dar esse aspecto mole para o cimento, né, criar essas geometrias moles. Eu acho que isso é algo que sempre define um pouco das minhas escolhas, né. Também as cores, né? Como que as cores entram com o material? Às vezes eu coloco um pigmento no cimento para tingir o cimento, né? Como tem o trabalho preto, né, da exposição, que é um quadrado com os cantos mais irregulares, mais arredondados. Ou eu coloco, por exemplo, uma purpurina por cima do cimento. Então, esse tipo de relação improvável também sempre me interessa. Algo talvez nobre com algo popular, que é a purpurina, por exemplo, né? Mas que também está junto ali com uma folha de ouro, que é algo tão já usado na história da arte. Mas aí eu penso de que forma que eu vou trazer essa folha de ouro que o barroco já usou aí, né, de uma forma maravilhosa, mas eu comecei a perceber que a folha de ouro ela tem uma materialidade que ela é incontrolável. Ela faz o que ela quer, não o que é a minha intenção com ela. E aí no início eu achava que tipo assim, nossa, eu não vou conseguir trabalhar com esse material porque ele é totalmente independente da minha vontade. E aí eu comecei a ver que na verdade isso é um ganho muito grande, porque o trabalho não é exatamente só a minha vontade. Se eu estou lidando com uma matéria, eu preciso respeitar a essência dessa matéria, né? E isso eu fui aprendendo com os materiais que eu fui escolhendo ao longo do tempo. Então, lidar com um material extremamente frágil, que é a folha de ouro, junto com, por exemplo, um concreto que é extremamente rígido, mas parece mole, todas essas relações, assim, eu acho que uma vai potencializando a outra. Esses contrastes de algo muito leve, muito transparente, com algo muito pesado e opaco, pra gente sentir mesmo, perceber, e por isso o nome Água na Boca também, né? Porque os materiais, eles despertam, assim, outros sentidos
dá vontade de colocar a mão, dá vontade de morder, dá vontade de lamber. Então eu acho que querer fazer isso e não poder é a graça do trabalho, né? Eu acho isso uma potência, na verdade. E eu sempre tive muita vontade, desde criança, de ter uma floricultura. E aí eu convidei o Ulisses para administrar. Ele estava feliz com o trabalho dele, eu feliz com o meu. Era para ser algo muito pequeno, online, despretensioso, só porque realmente eu queria muito matar essa vontade de fazer arranjos. E aí ele disse que topou porque achou que não ia dar em nada. Mas, na verdade, virou um business, né? A gente ficou com o estúdio de flores durante muito tempo, até que o estúdio de flores se transformou, porque a gente não comercializava mais só as flores, né? A gente começou também a comercializar outras peças, outras criações autorais minhas, junto com as pinturas, os objetos e as esculturas. Aí a gente trocou o nome e decidiu colocar Estúdio Roberta Tassinari para envolver aí todas essas coisas que eu crio aqui no estúdio. Eu tenho meu trabalho de arte, a minha pesquisa aqui é autoral, mas eu também faço outras coisas. Eu tenho os vasos, as velas, e aí as pessoas perguntam, mas tudo que tu faz aqui é arte? Não. Mas e se for? O que muda? O que importa? Nada. Importa é um raciocínio, né? Eu acho que é a vivência da arte que ela vai se desdobrando no que a gente quiser. Eu acho que ser artista, acima de tudo, é ser livre para a gente poder ter a liberdade de criação para fazer aquilo que nos interessa.